Segunda Reis, capítulo 3, o reinado de Jorão sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: Irei. Sou como você, é o meu povo, é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento nem verão chuva, mas este vale se encherá de água e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificaram com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. A derrota de Moabe. Quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para lutar contra eles, convocaram todos os que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada, e quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é hora de pegar os despojos. Mas quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. Os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo, os entulharam. Taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as árvores frutíferas. Só que Arizete ficou com suas muralhas, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir caminho e chegar até o rei de Edom, porém não puderam. Então pegou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra.